mensagem. Se você estava procurando um conteúdo comum, veio ao lugar errado. Se você quer o impacto da verdade nua e crua, seu lugar é aqui. Checkmate. Eu não voltei com o podcast, eu voltei com o Mourão. E aí, galera, antes de começarmos o nosso podcast, é bom explicarmos o porquê do Mourãocast, o que significa Mourão, né? Mourão é um encontro de várias pessoas, de uma, duas, três ou até mais, e que se começa a conversar, ali sai vários assuntos, e isso se tornou na nossa cidade uma coisa muito, vamos dizer assim, regional, né, municipal. Se você em qualquer outro lugar chegar e falar sobre Mourão, os caras não entendem, não sabem o que é. Mas se você chegar em Espera e dizer assim, vamos fazer o Mourão, a galera já sabe o que é, vamos conversar, vamos tomar um café, vamos tomar uma dosinha, vamos fazer alguma coisa e conversar besteira, trocar ideia, conversar sobre várias coisas. Então essa é a ideia do Mourão. O Mourão foi se criando aqui na cidade e foi se ganhando nome. Mourão a gente temos em vários locais. Temos Mourões Mourão em frente à Decorama, temos Mourões em frente ao Calçadão, temos Mourões em vários cantos. E isso é um Mourão, né? Então, tivemos a ideia, estávamos eu e o meu amigo Davi, né? A gente lá na frente, do lado da minha loja, tem um Mourão. E a gente foi fazer um Mourão lá, conversar e tal. Apareceu um senhor lá e contou uma história muito bonita. E eu olhei pra Davi e disse, Davi, pô, bicho, é massa. Vamos levar essa parada pra internet, bicho, porque isso aqui, olha só, eu e tu aqui, a gente escutou uma história bonita que eu acredito que muitas pessoas iriam gostar de saber e de escutar. Aí ele olhou pra mim, aquele jeito dele, não, vamos ser o que tu acha que cola? Eu digo, meu irmão, vamos fazer um podcast e levar o nome disso? Aí bora, só que no começo a gente não tinha o nome. E a gente ficou conversa com vários nomes. E acabou que, no final, ele olhou pra mim e fez, olha, tu tem um nome bom. Eu também tava com essa visão já tinha trocado a ideia pra ele. Ele fez, tem um nome bom. Mourão. Mourãocast. E eu disse, meu irmão, casou, eu tava pensando nisso, é esse o nome. E a gente fez o Mourão. Inclusive, o ex-vereador Pingo, no tempo, tinha protocolado, parece que transformando o nome Mourão um patrimônio municipal, e acabou que deu certo, né? A gente fez o Mourãocast, então é por isso que você pergunta a mim, o porquê do Mourão? Mourão é isso. É uma conversa, e a gente trouxe a conversa das ruas para o podcast, para a internet, para a rádio e para todas as, vamos dizer assim, as multiplataformas digitais. A gente quer transformar o Mourão numa biblioteca online, né? Tivemos o apoio do nosso amigo Bet Show, esse baluarte da mídia de esperança, que teve também a ideia, vamos trazer esse podcast, ele é um dos nossos, vamos dizer assim, maiores incentivadores, um cara que acreditou na ideia, gostou e vamos trazer isso para a rádio, e daí essa parceria vem dando certo até hoje, né? Então, a você que está assistindo aí do outro lado, entenda o que é Mourãocast. Mourão é isso, é uma conversa, é uma resenha, é muita conversa, é muita resenha, é muita bagunça, tem gente que mente, tem gente que fala a verdade, tem todo tipo de coisa. Então a gente trouxe esse Mourão para cá, para a rádio hoje, trouxemos para a internet. Então a você que está aí escutando, entra aí no YouTube do Mourão, curte, compartilha, chama mais um amigo, chama mais um familiar para seguir a gente. E você, todas as sextas-feiras, por enquanto, seremos só as sextas, mas iremos crescer mais. Você vai ter uma bela história, uma bela conversa, você vai rir, você vai curtir, você vai chorar, você vai brincar, você vai dar muitas gargalhadas junto com a gente, né? Porque essa é a nossa ideia. É transformar no Mourão uma coisa familiar, é transformar o Mourão uma coisa agradável, transformar o Mourão uma parte da sua família. Então, a você que está aí, vem com a gente que agora vai ter uma grande entrevista, um baluarte. Agora, na nossa entrevista, vai estar com você, então assista aí que começa agora o Mourãocast. No Mourãocast a voz vai ecoar, política da cidade, de esperança, Paraíba.
Você realmente acha que já viu de tudo na internet? Esqueça o formato de sempre. Esqueça as conversas ensaiadas. O Mourão Cast não vai ser apenas um podcast. Ele vai ser o confronto direto com a realidade. Vai ser olho no olho. Tudo o que acontece de verdade, sem cortes e sem maquiagem. Se você estava procurando um conteúdo comum, veio ao lugar errado. Se você quer o impacto da verdade nua e crua, seu lugar é aqui. No Mourão Cast a voz vai ecoar. Política da cidade, de esperança, Paraíba, Brasil pra conversar. Com debates afiados, sem medo de enfrentar. No Mourão Cast, vem se informar. Onde assim vai se informar? Política da cidade, de esperança, Paraíba, Brasil pra conversar. Com debates afiados. E aí, galera do Mourão, estamos aqui, né, para mais um grande Mourão, uma grande entrevista com um grande entrevistado, né? Estamos aqui, já estamos bombando aí em plena Copa do Mundo, meu irmão, em pleno jogo da Argentina contra a vozinha, né? Mas aí iremos lá secar os argentinos. Tô brincando, gente, também torço para todo mundo se dar bem. Gente, um abraço aí a todos vocês que estão mandando mensagem, que estão junto com a gente crescendo esse Mourão. Peço a você que compartilhe, peço a você que curta, que aí, ó, vai aparecer aí, dê aquele joinha para que o algoritmo do YouTube entenda que você gosta do nosso conteúdo e assim poder fornecer você mais informações, mais vídeos, mais entrevistas, mais grandes entrevistas nesse Mourão vai ter e já está tendo. Então, gente, estamos aí, sente aí, nos empreste um pouquinho do seu tempo. Senta aí, pega aquele café, pega aquele cuscuzinho, senta e vamos agora fazer um grande Mourão, né? A você da zona rural, a você aí da zona urbana, né, meu amigo Beto? Boa noite, Betão. Tá ali no comando, ali no nosso, vamos dizer, nosso produtor. Tá ali comandando tudo, falando já com a galera aí dos bastidores. Inclusive, mandar um alô todo especial a galera aí dos Estados Unidos, viu? Lá na Flórida, lá também, lá em... Não é Beto que eu falei uma vez, Massachusetts. Eu falei Massachusetts. Seria a massagem, tiraram onda. Uma galera que tá lá assistindo em Boston, em Washington DC, entre outros locais que estamos aí passando. Temos aí da gente no México, né? A gente tem uns amigos que estão lá, a gente manda o link, eles assistem. Estão aí junto com a gente. É difícil hoje que a gente tá concorrendo com um grande jogo. Mourão. Mas o Mourão é pancada. A gente bate recordes. Aí a galera do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, também o pessoal aí de João Pessoa, Recife. Tem uma galera, Beto, também aí que tá acompanhando a gente desde onde? Ceará, Fortaleza? Não, tem a gente de Ceará também, mas a gente tem também, sabe aonde? Lá no Canadá, meu irmão. É pancada. Vocês têm noção o limite e o alcance que o Mourão tá tendo. A gente começou aqui em Esperança, né, Beto? Tá ali, que existiu e você trouxe aqui pra gente. E a gente tá chegando em muitos locais. Um abraço especial a todos vocês aí também dos Mourões de Esperança. Ali o Mourão do Calçadão, Mourão da frente da Decorama, Mourão lá perto da minha loja, Mourão também ali, né? Mourão, vamos dizer assim, Beto, Mourão daquele Mourão que a gente sempre participou também. Vamos dizer o Mourão da banda também, né? Então você que faz aí, Mourão, que está junto com a gente, aquele abraço. Se sinta aí, meu irmão, abraçado pela gente. Então, mas antes de começarmos essa grande entrevista, nosso entrevistado já está aqui. Eu descobri, Beto, o porquê que a carne que a Frigorífico Vitória é tão gostosa. Eu descobri. Estava eu essa semana num stories dos Instagrams e vi, Beto, um segredo. Aí eu disse, então é esse o segredo que o Hélito faz. Eu vi o cara pegando uma picanha, cortando ela
e colocando mel nela e deixando ela 7 dias ali em conserva com mel. Aí depois o vídeo ele tira a picanha no mel, ele vai frita, eu acho, não provei. Deve ser gostoso não, essa amostra. Aí eu lembrei da carne de chocolate, né? Aquela carne tão gostosa que o Wellington vende. Segredo. Eu acho, vou perguntar a ele, será que esse é o segredo? Será que ele deixa aquela carne dele ali 7 dias em conserva no chocolate? Né? Eu fiz uma brincadeira aqui que a carne de Wellington ela é tão gostosa e tão macia, a carne que a Frigorífico Vitória vende, que quando você morde ela derrete quase igual a chocolate. E a galera tirou onda, batizou a carne de chocolate, mas aí eu pensei até que era brincadeira, mas eu vendo no Instagram, rapaz, pode ser que seja isso, ele tem um segredo, ele bota ali a carne ao molho de chocolate durante 7 dias ali em conserva, e quando você depois de 7 dias vai comer, é aquela carne gostosa, suculenta, que só vende na Frigorífico Vitória, lá no meu amigo Wellington, nossa amiga Natália. Um atendimento, meu amigo, que eu nunca vi, eu acho que só em outro país. O Wellington tem um atendimento muito bom, uma extrema qualidade, o cara trata seu produto como se estivesse tratando a sua, vamos dizer assim, o seu maior bem, né? Então, um abraço, meu amigo Wellington. Se você quiser entrar em contato, vai lá na Frigorífico Vitória. Você vai ter acesso aqui, ó. Entre em contato aqui, ó. Vamos lá. Fale com ele. 83993078827. E você vai ver o cara na sua porta com uma das melhores carnes, uma das melhores proteínas que você vai comer na sua vida. Fale com o nosso amigo Wellington e você vai ver o que é uma pancada. E ele ainda tem aquela palestra. O cara é bom. E a mercadoria dele é excelente. E o preço, ó, desse tamanho. Pequenininho e cabe no seu bolso. Também não podemos passar, Beto, e deixar de mandar um alô especial para ele. Nosso grande amigo, presidente da Câmara e vereador Adílio Maia. Um dos amigos patrocinadores aí, que ele acredita no nosso projeto, ele acredita vamos dizer assim, ele acredita no Mourão. Né? Então ele vem fazendo um bom trabalho ali na Câmara. Eu tenho contato com todos os vereadores, quase todos, não vou dizer todos não, porque estarei mentindo, mas eu tenho contato com quase todos os vereadores da situação e da oposição, e é de uma boca só, que Adílio Maia é um bom gestor, um bom presidente de Câmara, respeita todos por igual. Então, meu irmão, já mostra que faz um bom trabalho. Então, Adílio, meu grande abraço. Mandar um abraço especial também ao meu amigo Williams André, né, o famoso neto de Zicão, camisa 10. Ou camisa 10, o neto de Zicão. Eu não sei o porquê dele estar tão se projetando, não sei se vai ser candidato, pré-candidato, a conselheiro tutelar, presidente de alguma coisa, presidente do Eita Jovem ele já é. Mas quem sabe, né, Beto? Ele vem aí candidato a conselheiro, candidato a vereador, ou então vem a vice-prefeito, quem sabe até, ninguém sabe, né, qual o projeto. Eu sei que o Williams André vem fazendo um grande trabalho com o Eita Jovem aí, aparecendo aí nas redes sociais e mostrando uma grande ação social que ele vem fazendo, ele e a equipe, aí pra galera de Esperança e região, né? Mas já conversamos demais, mas esse momento ele é especial, né, Beto? É um momento que a gente fala dos nossos amigos, daquelas pessoas que patrocinam, aquelas pessoas que investem, né? Aquelas pessoas que acreditam nesse Mourão. Então ele é muito importante pra gente que faz esse Mourão. Mas vamos começar. Hoje a gente tem um baluarte da rádio, né? Eu tenho um grande prazer. Do rádio, né? Do rádio. Baluarte do rádio paraibano. Paraibano, verdade. Mas eu fico muito feliz aí. Quando comecei na Rádio Esperança, aqui na BAN, eu lembro que eu comecei sentado, escutando o telefone do programa, se eu não me esqueço, Beto, era o Café com Notícia. Os caras ligavam, era um programa que pegava fogo, ali eu já gostei de moído. Meu pai sempre ali trabalhando junto com o paizinho bronzeado, e era Ricardo Bellarmino. E é o seguinte, meu amigo, eu fazia lá e eu fiquei vendo como é que funcionava a questão do trabalho. E fui gostando, e fui entrando, tendo simpatia pela a emissora BAN, e aí fui entrando na rádio, fui entrando em todo esse contexto. Então, sempre quando trago alguém da área, eu fico muito feliz, porque eu aprendo mais. Né? E hoje a gente tem o prazer, né, de tê-lo aqui. Um cara que, quando eu fui em João Pessoa, muitas vezes, dirigindo, eu colocava assim, quero escutar um louvor, quero escutar uma palavra, quero escutar alguma coisa, eu sintonizava lá, e era na Rede Fé. Né, uma rede que sempre teve ali.
né? Sempre teve evangelizando, sempre teve fazendo o seu papel e sempre escutando aquela voz, cara, aquela voz diferente, aquela voz forte, aquela voz impactante. E tive contato, conversei e hoje está aqui, né? Seu amigo Genilson do Senai, né? Um dos nossos representantes aí da Rede Fé. E é um prazer, meu irmão, tê-lo aqui. E vamos escutar o seu boa noite aí, né? Para toda a região. A gente, Genilson, a gente tá aí, vou dizer a você, multiplataformas. Sim. A gente temos aí BAN, estamos pelas rádios, pela BAN. Estamos pelo YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp e o Spotify também, estamos entrando. E quem sabe lá na frente também, se a AM voltar ou estiver voltando, iremos para a AM também. O Mourão é isso. Já está na sua frente aí. Olha aí, vamos sair. Será que a gente sairá aqui sai uma parceria forte? Então, meu irmão, boa noite, seja bem-vindo ao Mourãocast. É interessante quando você está fazendo um programa que é transmitido em multiplataforma, inclusive vai ficar salvo na nuvem. Isso. É que você tem que dizer logo bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque quem sabe alguém da hora, está num país aí onde está amanhecendo o dia, está nos assistindo agora ou vai assistir em outro momento, né? Então, fico muito feliz em estar aqui com você, Joelson, rever o nosso amigo Beto, estar falando com a audiência maravilhosa da BAN FM e saber que o Mourão é uma tradição aqui de Esperança. Eu que, inclusive, eu conhecia Mourão apenas como o vice... como aquela madeira, né, que segura a porteira, né, e que você amarra o boi ali. Eu digo, por quê? Será que é um programa tipo de vaquejada, alguma coisa assim, tem a ver com a coisa rural? E depois perguntando a Joel, se ele me falou, não, porque Mourão é o significado daquela conversa que você tem entre amigos encontro aqui. De amigos, né? Isso aí mesmo. E isso é muito interessante porque é uma característica cultural realmente da região aqui de Esperança. Isso mesmo. E eu fico muito feliz, estou à inteira disposição dos amigos aqui, e a nossa intenção é essa, é contribuir com o diálogo, com a informação que possa gerar formação e transformação. Se a nossa informação ela conseguir atingir esse patamar e esse intento aí, eu digo, já foi de bom tamanho a empreitada. Olha que coisa boa. Genilson, é um prazer, cara, mais uma vez falando isso, você tê-lo aqui, né? Eu sempre escutei pela rádio, né? Quando ia Gil Pessoa, sempre sintonizava ali, sempre era aquela palavra de Deus, era um louvor. Sim. E eu fiquei muito feliz de ter aqui, que hoje estou pessoalmente com você, né? Olha só, como o mundo ele é engraçado, né, cara? Verdade. Eu escutando sua voz agora, eu vim abrindo um leque maior do mundo na minha mente, assim, pô, lembrando de... Porque a voz ela é muito forte, Beto. Beto e Genilson, ela é muito forte. A voz, ela sintetiza na mente da gente, a gente lembra, sabe? E você falando agora, eu lembrando nas viagens de pessoa, que eu escutando ali, Rede Fé. Como é massa isso, né, Beto? A gente chegar aqui e escutar hoje o cara ao vivo, né, bicho? E conhecer a história, né, meu irmão? Da situação, da sua vida, da sua visão, dessa coisa que pra você é natural, mas pro Mourão é novo, né? Então eu fico muito feliz mesmo. Quando eu falei que vinha aqui, Beto, rapaz... Tu botou você lá e disse, meu irmão, você vai conversar agora com um cara da extrema qualidade e importância. Eu disse, realmente é verdade. Tivemos um contato aqui agora nos bastidores, né? E eu vi realmente o tamanho e a potência e o seu trabalho, né? O que você quer, você tem visão e você quer fazer e ajudar. Então, vamos começar esse Mourão. Mas chegou aqui no ponto, Beto, chegou no ponto, Genilson, que a Argentina acaba de fazer um gol aí. Messi. Foi, rapaz. Tem condição não, o cara é diferente. Meu irmão, ele fez um gol, bicho. Como é que pode? O cara é diferente, viu? Mas, Genilson, meu irmão, a gente começa esse programa com 2 perguntas. Sim. E essas perguntas, elas debandeiam o programa todinho, a gente leva o programa, que o Mourão é isso. Não tem pauta, é pergunta e a gente vai conhecendo o cara, né? E uma pergunta, ela é muito importante se fazer, e essa pergunta ela é muito filosófica para a pessoa que responde e para a pessoa que pergunta. Então, meu irmão, todos eles a gente pergunta e iremos continuar com você. Quem é Genilson Lucenai? Luceniá. Luceniá. É Lucenai, não? Não, é Luceniá. Tá vendo? Luceniá. Na verdade, a pronúncia é Luceniá mesmo. Luceniá, né? entendi. Eu vou começar por isso aí, que é o mais importante de tudo que a gente pode falar. Até pra galera entender, né? Na verdade, o meu nome de batismo, o meu nome no documento é Lucena. Né? Eu sou da família Lucena, uma família muito grande, de origem espanhola, e que
depois de um tempo em pesquisas na palavra do Senhor, a gente chegou a descobrir que Deus tem um nome, né? E nós que somos criados na religião cristã, e sobretudo católicos, evangélicos e espíritas, e sobretudo aqui no Brasil, não é divulgado o nome de Deus em larga escala. No máximo que se chega é o nome de Jeová ou de Jesus, né? Entendi. E a gente reconhece, quando a pessoa fala Jeová ou fala Jesus, a gente sabe que estão falando exatamente de o Deus Pai Todo-Poderoso e do Filho dele. E não tenha dúvida nenhuma que a gente reconhece que são essas duas pessoas maravilhosas, né, que está se falando. Só que nos estudos e nas pesquisas, a busca pela verdade é uma constante na vida de alguém que está buscando esse caminho. Nós descobrimos o nome do Senhor. E a gente descobrindo o nome do Senhor, a gente viu que a tradição do povo de Israel, não estou falando só da questão judaica, mas eu estou dizendo do povo de Israel, que é a nação escolhida do Senhor, colocar nos filhos de Israel o nome do Senhor. Né? Entendi. O nome do Senhor, a pronúncia em português é Iahuá, ou simplesmente Iá. Né? E aí, se você for observar, no nome de várias pessoas que estão em Israel hoje, que são da tradição israelita, Entendi. eles trazem no final do nome o nome do Senhor. Por exemplo, um dos mais destacados no momento atual é o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Né? Uhum. Quando nós descobrimos isso, né, e depois de muitas pesquisas, eu percebi a direção de, ao invés do meu nome Lucena, ele ser pronunciado só como Lucena, eu disse, já que é uma ordenança bíblica colocar o nome do Senhor nos filhos de Israel, e eu sou descendente de israelita, a minha árvore genealógica, se você for fazer um levantamento, vai ver que eu vim daquele povo ali. Eu digo, então, meus pais não sabiam disso, mas eu tomei conhecimento disso. Então, a partir de mim, a partir da minha pessoa e da minha família, os que vierem depois de mim, eles vão ter essa alteração no nome Lucena, passa a se chamar Lucenia, que significa a introdução do nome do Senhor, parte do nome do Senhor, porque o Senhor também era e é chamado por Iá. Na verdade, o nome do Senhor ele tem 4 caracteres. Ele tem 4 caracteres em hebraico. Yod, Re, Vaf, Re. Quando você diz Iahuá, você está citando os 4 caracteres em hebraico. E quando você diz apenas Iá, você está citando os 2 caracteres iniciais do nome, o Yod e o Re. Tanto eu poderia colocar Luceniahu, como poderia colocar Lucenia. Eu preferi Lucenia, que é mais simples, mais compacto, e não sairia muito da fonética do Lucena. Né? Porque quando você fala Lucenia, você lembra do Lucena, que é a origem do meu nome natural. E o que foi interessante nessa passagem da mudança do meu sobrenome, Joelson e demais web espectadores e ouvintes da rádio nesse momento, né? É que depois que esse nome veio ao meu coração, ao meu espírito, eu busquei o entendimento e o significado desse nome, porque até então é um nome inédito, foi um nome original, poderíamos dizer isso. E o significado é que o Altíssimo resplandeça. Literalmente, que o Altíssimo resplandeça é o significado de Lucenia. Né? Então houve essa alteração, algumas pessoas me perguntam, eu disse, não, eu quis honrar o Senhor, porque se há uma ordenança, está lá em Números, diz, e porei o meu nome nos filhos de Israel e os abençoarei. Está escrito na palavra do Senhor. Então eu disse, eu vou colocar, e quando fiz essa alteração, eu conversei com 2 pessoas em 2 lugares geograficamente distintos, pessoas que massa. E quando eu conversei, são pessoas de uma experiência, eu diria, acentuada, e eu conversando a respeito disso, ele fez, é uma direção do Senhor, e eu confirmo isso. As 2 pessoas confirmaram. Né? Então houve essa alteração, e por isso que hoje eu já escrevo meu nome dessa forma, Lucenia. Né? E por que eu digo Lucenia? Porque toda vez que eu falar Lucenia, eu estou dizendo que Iahuá, o Altíssimo, resplandeça. Né? E nós, que fomos criados na tradição cristã ocidental, infelizmente a gente não teve contato com esses nomes, porque há uma formatação que a religião fez, e essa formatação, infelizmente, eu posso dizer, tirou da população
a maior parte da população o conhecimento dessa informação. Né? Tô entendendo. E talvez você diga assim, mas por que eles fizeram isso? Existem dois lados, né? O lado do bem e o lado maligno. Né? E o lado maligno, qual é a intenção do lado maligno? É que a informação da verdade não chegue ao povo para quê? Para que o povo não seja liberto. Né? Tô entendendo. Porque não é apenas uma questão de conhecer a verdade, mas é de entender a verdade. Porque, por exemplo, eu conheço o Joelison, eu conheço de passagem, a gente está caminhando um pouco junto nesses dias, mas eu não tenho uma vivência com o Joelison. Mas se eu começar a conhecer Joelison e caminhar com o Joelison, eu vou passar a compreender quem é Joelison. E a partir daí, eu vou ter o quê? Um entendimento verdadeiro de quem é a pessoa de Joelison e até onde Joelison pode ir e até onde a gente pode caminhar. Isso é né? massa, é verdade. Então, a informação do Lucena é baseada nisso e Genilson Lucena, né, ou Lucena, eu diria que é um simples cidadão aqui paraibano. Eu sou campinense, nascido e criado em Campina Grande. Eu já morei também em Alagoas, mas a minha maior parte de vida foi aqui na Paraíba, e depois, né, há uns 7 anos atrás, eu também tenho residência lá no Rio Grande do Norte, e é um homem voltado a utilizar todo o conhecimento que conseguia angariar a benefício daquele que nos ouve. Né? O Senhor nos deu esse talento de comunicar, porque eu considero que o Senhor dá talentos a várias pessoas, e algumas pessoas pegam o talento e, às vezes, enterram o talento, né? E outros pegam aquele talento e multiplicam o talento, e eu tento multiplicar não só na minha vida, mas eu tento multiplicar na vida daqueles que nos ouvem, daqueles que nos acompanham, né? E hoje em dia eu me identifico como uma pessoa que tem uma atividade social que busca realmente a instrução, né, das pessoas em geral, independente de questões religiosas, porque apesar de falar de Deus, apesar de falar do Altíssimo, eu não sou um religioso naquele formato de dizer assim, é um defensor da religião tal. Não, eu sou uma pessoa que tem os princípios cristãos, os princípios da palavra, e que estes princípios são, vamos dizer, por onde a gente seguia para executarmos e planejarmos a nossa vida e estabelecermos a nossa vida, como a própria palavra diz, que o homem sábio, ele edifica a sua casa em cima da rocha que é a verdade, né? Então eu tenho esse trabalho no rádio. Eu comecei no rádio muito cedo, né? A primeira emissora que eu trabalhei foi uma emissora que eu mesmo montei o transmissor, né? Isso na década de 80 ainda. Eu montei um transmissor, comecei a desenvolver na área de comunicação e também de eletrônica, porque precisava da eletrônica para poder fazer o transmissor. E a partir dali, daquela minha rádio, né, que eu chamava de rádio livre, né, e daquela rádio ali, eu comecei a buscar aprender e buscar a formação, porque a gente tem que se formar, né, naquilo que a gente quer trabalhar. E a partir daquele momento que a gente foi desenvolvendo, eu fui tomando gosto pela coisa. Aí fiz um teste para locução em uma das emissoras aí de Campina Grande, e no primeiro teste que eu fiz eu passei e comecei o trabalho profissional. E dali a nossa carreira começou no rádio convencional, no rádio secular, e depois dessa experiência com o rádio secular, né, que é o rádio eclético, a gente teve essa grande experiência com a Rede Fé, que eu diria que é a grande obra das nossas vidas, né, da nossa família, que é realmente utilizar o meio de comunicação para levar a palavra do Senhor, independente de religião A, religião B, porque às vezes o cara diz assim, não, o cara quer falar de Deus para atrair as pessoas para a sua igreja, para a sua religião, né? Eu digo, não tem problema com a religião do cara, não. Eu quero que ele escute a palavra. Agora, o que ele vai fazer com a palavra é um problema dele, né? O Senhor disse assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ele não mandou nem a gente convencer as pessoas, ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho, né? É verdade. E aí o Espírito Santo do Altíssimo é que faz o convencimento do homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, Genilson Lucena, ele eu diria que um sonhador que não para de convidar as pessoas para sonhar junto
com ele, né? Porque o poeta brasileiro já disse um dia, né, e eu concordo com ele, que sonho que se sonha só é só um sonho, Só um sonho. mas sonho que se sonha junto é realidade, né? Então hoje o Mourão Cast já faz parte dessa realidade e estamos aqui para conversar e falarmos, né, das coisas que a gente está realizando e o que você quiser perguntar, estamos à sua disposição. Ah, Genilson, tu falando isso aí sobre a questão do nome, né? Sim. Eu aqui, eu estou numa. Vou dizer assim, eu estou numa encruzilhada, né? Um caminho, uma batalha, eu e a minha mulher, para escolher o nome da nossa filha, né? Sim. Que dá para vir aí. Rapaz, e a gente tá numa discussão grande, porque eu quero um nome assim, que tem um Que representante. tem um significado, né? Significado. Todos os nomes principais da Bíblia que a gente tem acesso têm um significado, né? E a palavra, ela realmente tem um poder. A palavra, ela tem um poder extraordinário e várias experiências foram feitas já. Eu estou falando agora de ciência, né? Sim. Várias experiências elas foram feitas já e identificaram que a frequência, quando você pronuncia um determinado nome, uma determinada palavra, é capaz de alterar substâncias, né? Isso aí tem, se você procurar no YouTube, você vai ver aí experiências que em vários laboratórios foram feitas com pessoas, por exemplo, proferindo palavras em direção a determinadas substâncias. E depois de um tempo, as palavras que foram proferidas terminaram, acho que a transição terminaram fazendo com que aquela substância que estava sendo proferida aquela palavra ali, terminou sendo modificada, né? Então eu digo a você o seguinte, por exemplo, depois que a gente começou a ter ciência sobre os nomes, todos os nomes dos meus filhos, eles foram planejados, pensados, por quê? Porque quando você pronuncia um nome, você está chamando uma realidade através daquele nome, né? E um exemplo clássico disso aí é exatamente o pai da fé, que é Abraão. Né? O nome de Abraão, na verdade, não era Abraão. O nome de Abraão era Abrão. E quando o Senhor dá a promessa a Abraão, o Senhor muda o nome dele de Abrão para Abraão. Né? E aí a palavra Abraão significa pai de multidões. Agora, aí você vê o lado da fé. Né? Quando o Senhor fez essa promessa a Abraão, Abraão já era um homem de idade avançada que biologicamente não tinha mais condição de gerar um filho. E muito menos a mulher dele, que era estéril, a Sara. Mas ele dá a promessa a Abraão que ele seria pai de multidões, e aí o que é que acontece? Ele muda o nome de Abraão e faz todo mundo que ia se dirigir a Abraão invocar aquela realidade que o Senhor já tinha estabelecido. Qual foi a realidade que o Senhor estabeleceu para Abraão? A realidade foi que ele fosse pai de multidões. Então, quando Sara dizia Abraão, e olha que a mulher chama o cara de pai de multidões. Ela estava o tempo todo dizendo assim, pai de multidões, e o cara não tinha nenhum filho ainda. Pai de multidões, né? E o que foi que se tornou? Ele se tornou pai de multidões e hoje nós somos descendentes de Abraão na fé, né? Verdade. E isso é extraordinário, então eu recomendo a você. Aí às vezes eu já vi vários casos que as pessoas dizem, não, vou botar um nome bíblico no meu filho, né? Pega lá na Bíblia, abre a Bíblia e escolhe o nome lá. Não é. Mas não pode ser que tem nome bíblico ali que é o contrário do que se interessa. A gente tá numa encruzilhada, rapaz, para escolher o nome da menina, e eu disse, olha, eu quero um nome que tem um significado. Tem vários. Ela também quer um, só que aí a gente já rodou, aí eu disse... Eu também pensei no nome, aí, por exemplo, eu achei muito bonito o nome Serena. Serena. Né? Aí meu sogro brincando, vamos chamar ela de A Gota Serena. Aí a gente já, entendeu? A gente já tirou de tempo, mas não, já tô pensando no nome bom. Alguma coisa que tem um significado, Genilson, e que também exalta o nome do Senhor, entendeu? Sim. Eu tenho uma questão de fé pessoal... E eu quero um nome que exalte o nome do Senhor. E conversando com você, eu acho que isso é uma confirmação de Deus. Eu acredito plenamente. Que você acabou de fixar na minha mente aqui algo ainda mais, vou estudar ainda mais o nome da menina.
E que massa, bicho. Pra você ver, uma pequena conversa que a gente já começou, Gera frutos, né? você já me beneficiou com muitas coisas. Isso aí, de certa forma, abriu os olhos do seu entendimento para essa importância aí, né? Eu vou dar uma outra importância. Eu já estava dando uma importância, agora é outra importância. Eu agradeço ao meu pai já não está entre nós mais, mas eu agradeço ao meu pai o nome que eu tenho hoje. Porque, na verdade, meu pai, eu acho que André nem sabe, meu filho André está ali, ele nem sabe, o André nem sabe, mas vai ficar sabendo agora, meu nome deveria ser Eduardo. Eduardo. Minha mãe, inclusive, quando meu pai saiu de casa para me registrar, ela estava plenamente convicta que meu nome seria Eduardo. E aí, quando meu pai registrou como Genilson. E depois, quando eu comecei a estudar a questão fonética, eu sou muito ligado na fonética, na questão do som, né? Eu vi que o meu nome tem tudo a ver com o que eu realizo. Né? É massa, né? Genilson, né? É a junção da palavra gênio e a palavra som. E a minha atividade toda, ela está, desde que eu me entendo profissionalmente falando, ela está voltada realmente a essa parte do som. Eu fui olhar também, meu nome é Joelison. Né? Tem a ver. Tem a ver, pô, Joel. Joel é um nome bíblico que, por exemplo, se você for estudar aí, que nem o Deus, Joel, significa Deus, né? Entendeu? Está se referindo a Elohim, que é o nome de Deus mesmo. Isso. Essa palavra Deus, realmente, no hebraico, ela não existe. Quando se queria falar Deus, na verdade não existia esse nome Deus, se falava ou Elohim. Né? E todos os nomes que começam ou terminam com El é uma referência exatamente ao Elohim ou ao Deus Altíssimo, Pai de todos nós. E hoje, vendo, né, assim, o nome ele tem muito positivo, porque Joelson, som tem a ver com o que eu faço, som e tal. E o El tem a ver com a fé que eu tenho. Aí você vai começar a entender realmente que massa, bicho. Quantas vezes essa realidade foi invocada sobre a sua pessoa, né? Agora já pensou se seu nome não fosse esse? O que teria se tornado você? Né? Verdade, eu acho que importantíssimo é importante demais. Que massa, só você que está escutando aí, né, Genilson? A gente, olha só, no Mourão hoje a gente está tendo entendimento com o meu amigo Genilson do nome, do seu nome, da importância que o seu nome tem na visão religiosa, no mundo espiritual, né, meu amigo? Então, já mais uma vez, muito bom mesmo, gostei. Genilson, você é um cara que tem uma história com a Rede Fé, bicho. Isso mesmo. Você deu uma introdução aí quando você estava falando que começou com a Rede Fé e tal, mas eu quero entender, bicho, como foi essa ideia realmente, quando foi, quando você viu que estava dando certo, quando você teve o pensamento de, pô, vou desistir, não tá dando certo, e quando você realmente viu que tava dando certo, como foi? Eu quero entender essa história da Rede Fé com você. Então, querido, eu comecei no rádio com 17 anos de idade, e eu passei pelas principais emissoras aqui da região de Campina Grande, lá em Alagoas também trabalhei nas principais emissoras de lá. E quando eu volto de Alagoas para Campina Grande, eu volto a trabalhar no rádio secular e trabalhei durante 4 anos na Campina FM. Tô entendendo. E da Campina FM eu pedi demissão da rádio exatamente para fazer um outro tipo de trabalho, que eu não queria mais trabalhar com a musicalidade secular, a musicalidade que infelizmente, ao invés de instruir, de educar as pessoas, de trazer algo positivo, terminou trazendo para as pessoas algo destrutivo e algo que eu não tinha prazer em estar usando a comunicação que eu tinha para estar exaltando aquelas coisas, né? Por exemplo, eu vou citar aqui, mas só para o pessoal ter noção. Na época que eu trabalhava no rádio secular, foi a época do boom das músicas naquele estilo de El Chan, aquela companhia do pagode, aquela dancinha na boquinha da garrafa. No auge. Aquele lixo, né, que foi produzido e que, infelizmente, Campina Grande foi um dos expoentes para divulgar. Não sei se você sabe, mas aqui em Campina Grande nós tínhamos o primeiro programa de música axé, ou de axé music, fora da Bahia. Né? Isso aí já foi em outra rádio que eu trabalhei, na Correio FM, na época. Eu fui apresentador daquele programa Axé Bahia. Né? Durante muito tempo, o fundador do programa ele apresentou e ele passou a peteca para mim. Eu passei um bom tempo apresentando o Axé Bahia e depois eu apresentei o Alegria Geral da Campina FM.
todos na mesma linha de programação. E aí, quando eu comecei a estudar as coisas e ver que não fazia sentido para mim estar tocando uma música, estar trabalhando com um tipo de música que, que a minha filha não pudesse ouvir. Na época eu tinha uma filha só. Eu não queria que ela ouvisse aquelas músicas. Então eu não queria que... Você já era protestante? Ou não? Eu, na verdade, eu nunca fui protestante nesse sentido religioso. Tô entendendo. Né? Porque o termo protestante ele é bem engraçado, mas é assim que se caracteriza o pessoal evangélico e tal. Mas eu não gosto muito dos rótulos, né? Entendi. Eu acredito, inclusive, que a gente deve ter a competência de alterarmos alguns conceitos. Né? Porque, por exemplo, quando você diz protestante, simboliza um cara que não para de protestar. Né? É óbvio que dentro de nós há um protesto. Eu protesto contra tudo que é injusto. Eu protesto. Tá? Mas eu não gosto de ser caracterizado como um protestante, por quê? Porque isso é um rótulo que colocaram exatamente para dividir o povo. Né? Infelizmente, a engenharia social e a máquina do sistema, ela sabe que se o povo tiver unido, é muito mais difícil de vencer aquele povo ou de dominar aquele povo. Então, o que é que eles fazem? Eles botam uma parte para um lado e outra parte para o outro, de preferência. Né? Separam a ideia. E aí, baseado em quê? Naquilo que o próprio Cristo disse, um reino dividido não prevalecerá. Né? Então, quando você fala sobre essa questão de se eu já era protestante, eu não era, né? Evangélico na época, eu não era evangélico. Mas você já não queria. Mas eu já não queria. Aquele tipo de música eu não quero mais estar anunciando El Chan, nem Boquinha da Garrafa, naquelas porcarias que tocavam, né? Que hoje são piores. As porcarias infelizmente, são piores hoje. Mas começou ali. Então, quando eu não queria mais tocar aquilo ali, eu disse, eu vou pedir demissão da rádio. Quando eu pedi demissão, as donas da rádio disseram, mas Janilson, a gente gosta tanto do seu trabalho, fique na rádio, não tem problema não, isso não. Aí, inclusive, até foi no processo que eu já estava me apegando mais com o evangelho, né? Eu me lembro que elas me disseram assim, olha, não misture religião com a sua profissão. E aí eu disse, não, isso não é questão de misturar religião com a minha profissão. É o fruto das minhas mãos. Eu não tenho como vestir uma roupa assim, né, e dizer que sou cristão e depois estar ali fazendo uso da minha vida para promover coisas que não são agradáveis. Eu não quero. Então não é questão de religião, é uma questão de convicção. Então eu não quero. E aí, quando pedi demissão, a emissora me fez um convite para eu passar para o jornalismo da rádio. Né? E aí aí eu entrei no jornalismo. Eu disse, bom, vai ser bom, eu vou ficar no jornalismo da rádio, vai ser uma boa experiência, que eu não tinha tido uma experiência de jornalismo como eu tive lá na Campina FM. Né? Eu apresentava um noticiário cara a cara com um dos ícones do jornalismo radiofônico aqui na Paraíba, né? O de saudosa memória, o Wilson Mo. Tá? Olha só. E foi uma coisa extraordinária para mim, porque foi uma nova experiência, e um programa jornalístico é uma espécie de um podcast, né? Só que você está entrevistando ali pessoas e você tem que desenvolver o pensamento de uma maneira tão rápida para você não fazer a mesma pergunta ou não se contradizer, e era uma outra área, que eu era um disc jockey. Eu ficava ali fazendo o programa, tocava uma música e ia tomar um café, tal, não estava nem aí. Né? Era muito fácil de fazer aquilo ali. Mas um jornalismo é diferente, é como um podcast. Aqui você não pode parar. Aqui ainda é pior que não tem espaço, né? Você tem que emendar, né? E aí, resultado, eu trabalhei mais 2 anos na área de jornalismo, foi muito bom. Né? Eu agradeço, inclusive, a todas as oportunidades, tenho as portas abertas por todas as emissoras que eu passei. Né? Algumas que eu passei, depois eu já fui parceiros delas. E resultado, quando foi no ano de 2004, eu comecei no rádio em 1991, e quando foi no ano de 2004, eu já estava fora do rádio convencional, e me sentia triste, porque eu não tinha uma rádio para fazer um programa que eu queria fazer, tocando música boa, cara. Eu não queria tocar aquela porcaria mais. Sim, eu queria tocar música boa, não precisava ser música falando de Deus, não. Teria que ser só música boa, que eu pudesse curtir e tal, e saber que eu não estava fazendo mal às pessoas, né? E aí, resultado, eu pensando nisso, eu comecei a olhar para a internet. Isso em 2004. Nós estamos falando de 22 anos atrás, né? Eu comecei a olhar para a internet de uma forma mais acentuada, porque, na verdade,
o plano de trabalhar via internet, ele surgiu em 1997. A primeira transmissão radiofônica via internet eu fiz em 1998. Né? Em 97 eu comecei a ter contato com a rede, e em 1998 eu fiz a primeira transmissão aqui de Campina Grande de um ponto a outro da cidade pela internet. Naquele tempo, eu não sei se você... Tu tem quantos anos? Tenho 32. Pronto. Talvez você não estava nem nascido ali. Aliás, você não entendia nem do que era internet naquele tempo. A internet era discada, né? Acho que Beto lembra, né? Telefone, aquele para conectar, era uma loucura aquilo ali. Ela conectava no máximo a 46K. Imagina, 46K. Rapaz. E eu me lembro que eu comecei a transmitir, eu morava na região ali do bairro do Tambor, né? E aí, quando eu comecei a transmitir de lá pela internet pela primeira vez, eu fiz carreira para o centro da cidade, para um amigo que era um incentivador do rádio, disse, cara, liga o teu computador aí e vê aí a transmissão. E aí, quando ele ouviu, ele disse, caramba, como é que é isso? Ficou massa. 1998, eu fiz a primeira transmissão de rádio via internet aqui da região da Paraíba, que eu tenho conhecimento. Talvez alguém tenha feito até uma outra. Né? E de 1998 até 2004 eu passei estudando a tecnologia, porque não me agradava, você veja, isso foi em 2004 que eu comecei realmente, efetivamente, mas em 1998, como a tecnologia era muito limitada, eu fiz a primeira transmissão, mas eu não gostava da qualidade de som. Porque eu vim do FM, e o FM tem um som maravilhoso, né? Isso é. E naquele tempo, pelo streaming, a gente não tinha como dar essa qualidade de FM. Hoje a transmissão digital ela é muito superior à FM. Se eu quiser, eu transmito com a qualidade que FM nunca vai chegar lá. Né? A gente tem essa tecnologia para transmitir numa qualidade HD realmente. Tá? E FM não tem a qualidade HD. Mas aí, resultado, em 1998, a qualidade que a gente conseguia era parecido com o rádio AM. Eu não gostava daquela qualidade e acostumado com FM. Aí eu disse, bom, eu vou deixar esse projeto, vou amadurecer, vou buscar outras tecnologias, e aí passei de 98 até 2004 estudando a tecnologia. Né? E aí, quando foi em 2004, eu estava no estado de Alagoas, em Maceió, fazendo um trabalho lá, um trabalho inclusive político, na época que eu trabalhava muito para outros estados, como locutor, como na área do marketing e tudo mais. Eu estava lá fazendo esse trabalho e fazendo a pesquisa simultaneamente da tecnologia. E lá em Maceió, eu descobri a tecnologia que eu precisava utilizar para ter uma qualidade semelhante à FM. Que era uma coisa chamada MP3 Pro. Porque já existia o MP3, mas o MP3 também era limitado para a banda que a gente tinha, que não era uma banda larga, era uma banda curtinha, pequenininha, não dava para transmitir com muita qualidade. E aí, quando eu comecei a desenvolver a tecnologia com o MP3 Pro, eu vi que havia viabilidade. Então, a Rede Fé nasce lá em Maceió, inclusive o nome o senhor nos deu em Maceió, deu o nome da Rede Fé em Maceió, nasce lá em Maceió, né, a ideia do nome e a tecnologia, e de Maceió, no ano de 2004, eu venho para Campina Grande e estabeleço a Rede Fé. O primeiro programa da Rede Fé eu falei para ninguém. Era fazendo o programa e chorando, irmão. Era chorando, agora chorando mesmo. Era apresentando o programa e chorando. Pena que não tem registro, né? Mas era chorando ali, sabendo que estava falando para ninguém. Porque a fé é exatamente isso. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Essa é a definição de fé bíblica, está lá em Hebreus, no capítulo 11. Então, nós começamos em 2011 com a Rede Fé, que foi a primeira web rádio da Paraíba. Não há registro de outra que eu saiba. Se tiver, podem me corrigir. Em 2004, nós fundamos a primeira emissora web, que é a web rádio, né, que hoje é muito comum, tem várias web rádio no mundo todo aí. E a gente começou esse trabalho. Quando foi no ano de 2013, isso 9 anos depois, nós alugamos uma emissora do Sistema Correio e passamos a transmitir o conteúdo da Rede Fé também através de uma emissora local. E nesse período, a Rede Fé já entrou em conexão com rádios de São Paulo, FM, com rádio do México, né? Teve até essa abrangência internacional também, né?
E aí a gente começou a desenvolver. Foi um sucesso, porque não tinha essa quantidade de web rádio que tem hoje, né? O web rádio, se a gente quiser criar uma web rádio, cria aqui agora, já bota o nome, bota no ar e transmite para todo mundo. Mas naquele tempo não, era uma novidade. E ali a gente começou um trabalho que foi realmente um trabalho de vanguarda e desbravando essa área, né? Eu me lembrei agora de um amigo, né, que já esteve com a gente na caminhada, disse, rapaz, Genil, algumas pessoas, eles pegam os caminhos que os outros criaram, mas você não, você criou caminhos. Eu digo, e realmente foi. Agora, você imagina fazer isso sem ter a informação, porque na década de 90, meu amigo, era na tora. Eu me deparava na frente do computador e não sabia como é que aquela coisa ali ia funcionar, né? E aí tive que pesquisar, sem ter YouTube, sem ter tutorial, sem ter nada, e foi na raça, no peito e na raça, buscando. E aí, resultado, começamos a avançar e partimos para o rádio convencional, né? Porque a audiência da internet ela é muito boa e muito abrangente, mas em termos de audiência quantitativa, o rádio é muito mais forte, né? Você tem uma audiência numa live, vamos dizer assim, uma live mediana aí de talvez bem-sucedida, 1.000 pessoas. Mas uma rádio dessa, quando está funcionando mesmo em horário de pico, ela tem o quê? 10 mil ouvintes, 50 mil ouvintes, dependendo da abrangência da rádio, né? Então a gente começou esse trabalho e começamos com uma emissora alugada, né? E hoje a gente tem a rádio, né, sendo transmitida em 2 estados. A Rede Fé hoje ela é transmitida no estado do Rio Grande do Norte para cerca de 50 cidades no entorno de Natal, em 102,1 FM, né? Até em Mamanguape eu já cheguei a ouvir a 102,1. Aqui em Campina também, nos lugares altos eu já cheguei a ouvir. E aqui na Paraíba a gente transmite com uma rádio que certamente os ouvintes de Esperança eles conhecem muito bem, que é a Rádio 1310 AM, a antiga Rádio Cidade de Esperança, né? Então, hoje a gente transmite a Rede Fé, né? Nesse tempo a gente está transmitindo em 1310 AM. Está no ar, inclusive, a rádio, agora 24 horas por dia. Você que vai assistir esse podcast no futuro, você sintoniza aí no seu rádio AM 1310, né? E você vai poder ouvir o conteúdo da Rede Fé, que massa, 24 horas por dia, em qualquer lugar. Inclusive, eu já ouvi a Rede Fé através da 1310 AM em Maceió, né? Não tem emissora de FM que chegue em Maceió no rádio, e já ouvi também lá em Natal. Eu tenho vídeos ouvindo em 1310 AM a programação da Rede Fé e em Natal, né? A AM ia sair do ar, era uma coisa assim, era? Como? A AM ia sair do ar. Não, a AM, o Brasil ele passou por um processo, né, de migração de algumas emissoras AM para FM. Entendi. Né? E o governo ele estabeleceu essa possibilidade de quem... 2015, né? Eu não me lembro a data específica que começou, mas foi de um tempo para cá, já faz um tempo, né? E você veja que aqui na região a única emissora AM que existe é realmente a 1310 AM, que é transmitida, inclusive, da cidade de Esperança, né? Fica aqui no Lagoinha de Pedras, né? É antes do Riacho Fundo, ali no sítio Lagoinha de Pedras, a nossa... É Lagoinha de Pedras ali, que inclusive está uma maravilha, meu amigo, com essa chuva, a Lagoinha ali, com bastante água, né? Que eu, quando comecei a vir para lá, era uma tristeza ver porque lá é um lajedo mesmo, né? E ver aquilo seco, e quando eu voltei agora recentemente, depois das chuvas, ver que está lá, uma parte já está até transbordando e tudo, e é muito bom. Então a gente transmite hoje com 2 emissoras ligadas diretamente à rede, que é a 102,1 de Natal e a AM 1310, e transmitimos também através de emissoras parceiras que transmitem horários específicos da Rede Fé. Transmite o meu programa, transmite outro programa, a gente tem parcerias com algumas emissoras que fazem isso em outras regiões também, né? E aí os planos fazer a expansão da rede cada vez mais, para que a gente possa levar essa comunicação que seja instrutiva e construtiva para o nosso povo, que precisa tanto disso, né? O Brasil, infelizmente, Joelson, ele passou por um processo de bestialização. Não sei se você já ouviu falar desse termo, né? Já. Para não usar um termo pior, mas passou por um processo, e inclusive passa, né?
que você veja, por exemplo, o TikTok, ele já chegou a patrocinar o Jornal Nacional. O Jornal Nacional, que era a mídia master, né, da televisão brasileira, né? Quando eu vi a primeira vez, eu disse, não acredito, não, TikTok patrocinando isso, rapaz. Mas por que não tem TikTok na China? Porque na China, eles não querem que os jovens sejam bestializados, não. Eles querem que os jovens dominem, né? Então, infelizmente, o nosso país ele passou por esse processo, né? E eu me lembro que em uma das emissoras que eu passei, para não citar nomes, né, eu questionando a programa, por que a gente toca essas músicas? Eu não queria tocar essas músicas mais. Eu me lembro que proprietários de emissoras disseram, não, rapaz, é porque o povo quer ouvir isso. Eu digo, não é o povo que quer ouvir isso. Não. Isso foi o que nós, da mídia, infelizmente, colocamos de goela abaixo do povo e forçamos o povo a ouvir e até a gostar. Porque se você for observar, tem coisas que você nem gosta, mas que de tanto você ouvir, você termina achando aquilo ali normal e fica normalizado, né? E por aí vai. Então a gente tem esse trabalho utilizando os meios de comunicação para evangelização no sentido, eu diria, mais amplo da palavra, que não é você transformar o cara que é católico em evangélico, transformar o cara que é evangélico em católico, o que é espírita mudar para outra religião. Na verdade, evangelho significa boas novas, né? E uma boa nova não é você apresentar uma religião para as pessoas, é você apresentar o caminho, a verdade e a vida, né? Verdade. Então a gente tem lutado muito para que a gente utilize cada vez mais os meios de comunicação com essa finalidade. Né? Tô entendendo. Hoje, Nilson, mas hoje você é quem está administrando a AM, né? É 1310. Mas só você, eu tenho uma equipe, como é? Temos uma equipe, a gente tem uma equipe que trabalha com a parte do rádio, a gente tem uma equipe que faz essa parte que a gente chama, são os operadores de rádio, né? Que faz a parte de programação, de execução e toda essa parte artística, né? E essa equipe, ela que é responsável pelo setor de rádio. Entendi. Né? Eu estou agora responsável, eu diria que uma espécie de supervisor geral da rede. Eu estou encarregado das expansões, né? Eu vou em vários estados, em várias regiões, vou em busca de outros canais que a gente possa fazer parcerias para levar a nossa informação àquela comunidade ali. Estou entendendo. Né? Bom. Então eu estou nessa área aí e buscando novos parceiros que queiram investir em comunicação construtiva, porque, como eu estava falando a você, se nós olharmos para o conteúdo que é gerado hoje pelas redes sociais, que é fruto, infelizmente, da cultura brasileira, a gente vai ver que, eu digo sem medo de errar, que 90% é inútil para o bem, é inútil para construir caráter, construir uma cultura positiva. É coisa de... É uma leseira, infelizmente. Genilson, né? eu sinto você um pouco... Protestante? Não, indignado. E aí eu vou entrar na segunda pergunta, que eu acho que essa pergunta é uma pergunta importante. Vai lá, sem filtro aí. Eu sinto você meio indignado, assim, quando você fala. Você vê que você quer ajudar a população, você quer ajudar o povo de alguma forma, principalmente levando a palavra. Fiquei sabendo nos bastidores que você é um pré-candidato a deputado estadual. Deputado federal. Federal. Então, isso é verdade? Será que é por causa disso que você quer ser um deputado federal e poder ajudar as pessoas? Na verdade, eu comecei com o trabalho político em 2018. Né? 2018, depois de todos os atos de corrupção que a gente viu nesse país, e indignado mesmo, que a gente não pode perder essa indignação que é boa, né? Eu orando ao Senhor e pedindo, Senhor, acabe com a corrupção do nosso país, mude a nossa nação. O Senhor simplesmente respondeu o seguinte: quem deve mudar é vocês. Porque Deus não tem essa história de ficar alisando, não, né? Ele manda o cara morrer, meu irmão, e a solução é morrer. Né? E a solução para todos nós é morrer. Morrer para esse mundo e buscar o caminho correto. E vir né? para Cristo. E aí o que acontece? Eu me lembro nas orações de 2018, eu pedi ao Senhor isso, o Senhor disse que quem deve mudar é vocês. Ele disse, só tem duas formas de a gente mudar. Ou a gente vai para as vias democráticas, ou então vai para uma revolução. Né? Revolução armada e coisa desse tipo. Como eu não sou dessa área de revolução armada,
A gente prefere ir no diálogo e mudando de acordo Entendi com já. as regras. Então eu disse, eu vou começar a influenciar na política, né? E aí comecei a sondar. Eu digo, peraí, eu já vinha de algumas eleições que na hora da eleição, Joélio, isso era um dilema para mim, era um dia terrível para mim, porque eu ficava até na última hora tentando encontrar uma pessoa que eu pudesse votar e eu pudesse me sentir bem, dando um voto de confiança àquela pessoa. E no final das contas, meu irmão, sabe como é que estavam minhas votações? Eu anulava o voto, eu votava em branco, irmão. Que eu dizia, esse aqui... Porque a primeira regra era o seguinte, era votar no menos ruim. Eu tinha como regra, esse é ruim, mas esse é pior, então eu vou ficar no menos ruim. Mas o menos ruim era ruim também. Não, o menos ruim era ruim e começou a dar problema o menos ruim. Aí o que foi que aconteceu? Eu disse, não, cara, eu não vou mais nem votar no menos ruim, eu vou parar de votar, até aparecer um cara que seja digno do meu voto. E aí, resultado, naquele ano lá, que era ano eleitoral no Brasil, presidente, governador, deputado, senador, eu comecei a analisar o cenário. Eu disse, cara, eu vou votar em branco de novo, depois de ter pedido ao Senhor. O Senhor me respondeu que era a gente que tinha que fazer. A minha resposta ao Senhor vai ser votar em branco? Não, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou me candidatar. E aí me candidatei, irmão. Naquela eleição de 2018, eu tive 10.062 votos. 10.062 votos, sem ter nome político, sem ter dinheiro. E mesmo se tivesse dinheiro, eu não ia fazer o que a maioria faz, porque o que a maioria faz, você fique sabendo disso, é comprar a eleição. Eu digo sem medo de estar errado, 95% é comprada a eleição. Não tenho dúvida disso. Né? Tenho certeza absoluta disso. Tá? E eu tive 10.062 votos naquela eleição. E a partir dali as pessoas começaram a olhar para mim, rapaz, de onde foi que veio esse homem? Eu digo, rapaz, eu sou daqui mesmo. Né? As pessoas geralmente olham para essa questão política, e, não, esse cara deve ter as costas quentes, deve ser apadrinhado, e eu nunca olhei, para você ter uma ideia, meu irmão. Nem em câmera eu ia, e vou pouquíssimo, né? Nunca tive esse perfil, né? E aí, resultado, quando eu comecei a enveredar nesse campo aí, que foi em 2018, primeiro eu pedi ao Senhor para mudar a nação. Depois que eu vi que a gente tinha que mudar, e encarei, na segunda eleição que eu participei, já foi um problema para mim, porque ninguém queria me dar legenda. Porque dizer, rapaz, se eu botar esse cara no meu partido... Ele vai ganhar a vaga. A vaga é dele. Então foi um problema em 2020 para eu conseguir uma vaga. Mas aí fiz uma análise matemática e infelizmente, quando eu me candidatei a vereador, não fui eleito porque escolhi o partido errado. O partido que eu deveria estar em 2020, se eu tivesse ficado naquele partido ali, eu teria sido eleito. Porque quem foi eleito lá teve menos votos que eu. Né? Mas são duas eleições distintas. Uma eleição é a eleição municipal e outra eleição é a eleição estadual. Né? E é uma diferença de votos gritante, da estadual para a municipal. Né? É uma outra realidade. E aí, resumindo, eu fui candidato em 2020, fui candidato também em 2022 e em 2024. Eu já fui candidato 4 vezes. Né? Depois da segunda participação eleitoral, a minha oração ao Senhor já foi outra. Eu já disse, Senhor, passe de mim esse cálice. eu já não queria mais. Eu disse, Senhor, que eu não preciso me candidatar mais. Era essa a minha oração. Aquele homem indignado, eu continuo indignado, mas eu não quero mais ser candidato. Senhor, me dê um jeito de eu não precisar ser mais candidato. E comecei a analisar, irmão. Comecei a analisar a situação. E vou procurar um candidato que eu possa apoiar e não preciso ser candidato mais. Irmão, uma das últimas respostas que eu tive foi solicitar uma certidão municipal em Campina Grande. E para conseguir uma certidão municipal, depois de tudo pago, eu tive que acionar um vereador de Campina Grande para ele poder falar com o secretário de Finanças do município, né, para sair essa bendita certidão. Tudo pago. E o pior de tudo, esse vereador ainda chegou para mim e eu vi, né, a boa vontade dele de ajudar, mas ele tinha intenção, inclusive, que eu pudesse fazer parte do partido dele.
E eu vi, de certa maneira, né, um condicionamento de dizer, olha, eu posso lhe ajudar, mas assina aqui a ficha de filiação do meu partido. E aí eu disse, não, eu não quero assinar. Se você puder ajudar, você me ajuda. Mas eu não quero condicionar essa certidão para eu ser filiado a esse partido. Aliás, eu não queria estar afiliado a partido nenhum. E se esses partidos todos que existem no Brasil, todos não, eu vou refazer, se a maioria deles que existe no Brasil não existisse, era um favor que fariam à nação. Porque não tenha dúvida que são organizações infrutíferas para a nossa nação. É o que a maior parte desses partidos são. São máquinas de corrupção e de, infelizmente, destruir o sistema democrático. Parece ser algo paradoxal, né? Mas o que esses partidos fazem é isso. Você vê que tem aí grandes figurões que foram enquadrados em vários crimes, condenados, inclusive, que hoje são donos de partidos. Verdade. E, inclusive, partidos que o cara veste a camisa amarela e diz, ó, agora eu sou um conservador, eu sou de direita, mas deixa que está na mão ali de um corrupto que, infelizmente, o mundo já sabe, eu não vou nem precisar citar para não perder tempo nisso. Mas, quando eu comecei a analisar em 2000, e isso já estávamos em 2022, a minha oração já era outra, quando eu comecei a analisar e pedir a Deus para não ser mais candidato, né, eu disse, não vai ter jeito, irmão. Eu vou ficar sem votar de novo, então eu vou ter que ser candidato. Né? Mas continuei com essa oração. Eu disse, eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar, mas não vejo solução para o nosso país do jeito que está. Então essa indignação que você tem que lhe leva a ser um pré-candidato a deputado federal. E você vê que já tem partido, já... Isso. Quando as pessoas viram a minha primeira candidatura a deputado federal, algumas pessoas dizem, mas por que você não começou como vereador logo? Eu disse, não, porque você me pergunta agora. Porque não tinha, naquela eleição de 2018, não tinha opção de vereador, era só deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República. O que eu poderia ser era deputado estadual ou federal. Qual foi a análise que eu fiz? Eu sempre fui do posicionamento de juntar e de não concorrer, de não dividir, principalmente estando no mesmo segmento. Né? Eu fiz uma análise em 2018 e eu vi que dentro desse segmento cristão já tinham muitos candidatos a deputado estadual. E eu sei que os cristãos já são divididos demais para dar certo, entendeu? Então, o que foi que eu fiz? Eu disse, rapaz, sabe uma coisa? Eu vou ser candidato a deputado federal mesmo, então. Porque para concorrer com o irmão fulano de tal, com outro irmão, tudo é deputado estadual, meu irmão, é tudo dividido, essas religiões, essas denominações todas, né? É cada um dividido contra os outros, né? Verdade. Eu digo, eu vou entrar para dividir ainda mais. Não, eu vou sozinho para federal mesmo. E fui, né? Então, desde o princípio ali foi essa. Eu não queria estar dividindo ainda mais o povo, eu queria unir o povo. Né? Eles vão ficar tudo para estadual, eu vou para federal, e funcionou, tive uma boa votação. Só que em 2022, quando eu fui candidato de novo a deputado federal, eu já tive uma concorrência dentro do segmento cristão que eu não tive em 2018. E foi uma concorrência pesada de compradores de votos, que não é nosso tipo de política. A gente não compra voto, a gente ganha os votos, conquista os votos realmente por conscientização. Né? Quando eu faço uma campanha política, eu vou na casa das pessoas e eu vou lá, eu digo, olha, eu estou doando o meu tempo para lhe instruir em relação a isso, conscientizar. Porque se não houver conscientização, irmão, eu estaria encarando a população, escute isso, se não houver conscientização, eu estaria encarando a população simplesmente como a maior parte encara, como um número. E faz um programa para o cara gerar filha ali para aumentar o número de eleitores. Você está entendendo? Eles não querem o desenvolvimento da população, eles querem que sejam mais miseráveis cada vez mais e que dependa para quando precisar de uma certidão ou de um remédio, ir lá na casa do vereador, do deputado, para conseguir a cirurgia e tal. Né? E aí o que é que acontece? O nosso trabalho nesse campo político, ele começou a ter esse contorno de conscientização. Então eu utilizo o instrumento político como uma ferramenta realmente de conscientização e dizer, ó, Joelson, o que acontecer aqui em Esperança, quem foi eleito em Esperança, você tem responsabilidade também. Sabe por quê? Porque você, Joelson, você é um formador de opinião. Verdade. Beto, o que acontecer aqui, você é um responsável também. Depois não queira botar a culpa só no vereador, no prefeito, em fulano e tal. Não, somos nós, irmão.
Somos nós que elegemos pessoas e levamos muitas vezes ao poder pessoas que não são dignas nem de receber um salário mínimo, porque eles não trabalham nem para prestar o serviço que vale a pena pagar um salário mínimo, entendeu? Verdade. Então eu utilizo a política nesse campo de instrução, um campo instrutivo, né? Um campo de conscientização popular e de mostrar às pessoas que elas precisam, inclusive, se prontificar. Porque um dia, eu conversando com um professor de uma das faculdades aqui, de Direito aqui de Campina Grande, ele dizendo que estava dando uma aula, né, no curso de Direito de uma das faculdades aqui. Ele estava dando uma aula e parou assim e disse, olha, quem é que vai ser candidato nessas eleições dessa turma que está aqui? E ninguém levantou a mão. Ninguém falou que ia ser candidato. Ele disse, olha, se vocês não vão ser candidatos, quero dizer, vocês não podem reclamar dos que vão ser candidatos. Verdade, né? verdade. Porque é muito fácil você reclamar, você criticar prefeito, vereador, deputado e tal. Mas eu quero dizer uma coisa, isso foi o melhor que eles conseguiram fazer, irmão. Foi o melhor que eles conseguiram fazer. Né? Agora, se esse melhor vai servir ao povo ou ao povo deles, aí é uma outra história. Que pela a experiência que a gente viu, não é para servir as famílias, não. É para servir as suas próprias famílias. Verdade. Que começa com o pai, depois vem com o filho, depois com o neto, Segue depois de com herança, né? o primo, quando falta um parente distante. Eu digo, é o que? Uma capitania hereditária esse lugar? Mas isso é uma coisa que você vê em vários lugares desse país. E, sobretudo, na região Nordeste. Você vê que tem famílias aí que eles chamam os lugares realmente de curral eleitoral. Isso é verdade. Isso significa dizer que eles tratam as pessoas, não desmerecendo o gado, mas eles tratam as pessoas como gado. São seres maravilhosos, vaca, boi e outros que são denominados como gado, são maravilhosos. Verdade. Mas eles tratam como se fosse assim. Pessoas que estão dentro do meu terreno, ali, do meu curral eleitoral. Né? E eu sou indignado contra isso. Né? Hoje você observe que para você se tornar um candidato no Brasil, você precisa estar ligado a uma legenda, ou seja, a um partido. Em mais de 80% das democracias do mundo, você não tem essa obrigação. Se Joelson quiser ser candidato em determinado país, Joelson simplesmente se inscreve como candidato e pronto. Ele não precisa estar ligado a não sei das quantas, ou partido tal para ser candidato, não. Ele é candidato e pronto. Não quer comungar com aquele partido ali. Né? Se na legislação eleitoral brasileira tivesse essa possibilidade, eu seria um candidato assim, que é chamado candidato avulso. Eu não queria estar... eu vou até abrir uma exceção. Talvez eu quisesse estar em 2 partidos dos que estão aí. Talvez eu quisesse estar em 2 partidos e só o futuro vai dizer se realmente eu gostaria de estar nesse partido ou não. Mas no resto todo, pode juntar tudo e jogar no lixo que não faz falta nenhuma, não. É um prejuízo. O sistema partidário brasileiro é um prejuízo para a nossa nação. Rapaz, vendo você... Indignado, né? Agora, né, Betão? Agora a gente entende o porquê da candidatura do nosso amigo Genilson. Genilson, meu irmão, um programa muito bom, bicho. Uma conversa muito boa. Joelson Máximo chegando aqui no telefone, eu tô vendo aqui e observando aqui no YouTube, a galera mandando mensagem, dizendo que a entrevista é muito boa. Muita gente que não lhe conhecia, começando a conhecer. Um abraço especial ao Joelson Marques, que tá aí do outro lado. Um abraço especial a alguns vereadores que estão assistindo, toda uma equipe aí boa. Meu irmão, a gente vai chegando nesse momento do programa, né? E a gente vai entendendo o quão bom é, bicho, esse bate-papo. Verdade. Conhecer as pessoas, vamos dizer assim, conhecer a essência, né, meu irmão? O caminho dela, isso é muito importante, é muito bonito. Você vê, a gente começou falando de você lá do tempo que você começou, cara. E exatamente. Hoje estamos aqui de frente com um pré-candidato a deputado federal, porque se sente indignado com o sistema. E é isso, bicho, o Mourão é isso, pô. A gente trocar uma ideia com a galera mesmo e conhecer as pessoas e conhecer a história, conhecer o projeto, conhecer a indignação, conhecer a verdade, conhecer essa pessoa que a gente tá aqui de frente. Conversando, meu irmão, parabéns de verdade, fico muito feliz com isso. A gente já chegou, né, Beto? Chegando ao nosso final do programa, eu venho lhe agradecer demais e deixar você aí um espaço aberto, falar com a galera mesmo, explicar o porquê da sua candidatura, porque muita gente me perguntou aqui, esse cara é candidato a deputado, o cara vem aí pra
mudar, ele quer ter uma visão política, ele tem uma visão de vida, ele tem uma visão de visão normal dele, e ele quer levar isso para as pessoas, ele quer trazer isso para o cidadão, todo mundo que tá assistindo a gente. Então, meu irmão, esse espaço aqui, cria, explica, vai ser com a galera, e assim você faz aquele famoso elan, né? E ele convidar para o 2, deixar já, Sim. vamos deixar já marcado, Betão, Vamos sim. para a próxima entrevista, que nosso tempo tá começando a chegar no fim. Então, meu irmão, fique com o espaço aberto. É verdade. Não pode ser Mas entrevistado. pode ser, pode falar por isso. Na verdade, a lei brasileira é uma lei tão, assim, a lei, eu não vou mais generalizar, mas eu vou dizer, essa lei eleitoral ela chega a ser uma piada, né? Porque foi estabelecido que você não pode dizer que é candidato. Você é pré-candidato. Olha que coisa mais estranha. Bicho, pré-candidato, por que disso? Pré-candidato. Aí, meu amigo, parece que anda para trás algumas coisas no Brasil, né? Eu acho que o que acontece realmente na política brasileira é um problema de cognição de vários agentes que fazem as leis. Para não dizer um problema de burrice mesmo. Porque, infelizmente, meu irmão, como é que o cara cria uma lei que você não pode dizer que é candidato, é você ver de presidentes a governadores, prefeitos, que estão exercendo, inclusive, o cargo, fazendo campanhas. Mas o cara não pode dizer que é candidato. E usando, como o Beto acabou de dizer, não precisa nem falar, usando a máquina Usando a pública. máquina. Como é que se permite isso e fica com essa frescura de não pode dizer que é candidato, né? E, de fato, há um período estabelecido na regra eleitoral que você só pode dizer que é um candidato depois que acontece a convenção partidária. Porque antes da convenção, há uma possibilidade do cara nem ser candidato, né? Mas eu entendo que são umas coisas que são criadas aqui no Brasil que não faz sentido nenhum, irmão. Mas o que eu quero deixar bem claro nessa reta final é o quê? Qual é o sentido de nós estarmos inseridos nesse contexto político nacional? É o sentido, irmão, de você poder estar num país onde você vai comer um pão e você não precisa pagar 22% do pão que você come para o governo, irmão. É o sentido de você comprar um carro nesse país, né, e você não precisar pagar um carro também para o governo. Né? E isso independente de governo de esquerda, de direita, de meio, seja lá do que for, que é tudo na mesma linha, irmão. Entra um e sai outro, mas infelizmente eles não mudam o que deveriam mudar. Ou seja, e por que eles não mudam? Porque eles sabem que é o sistema, a carga tributária que mantém. Né? O Brasil, pela primeira vez na história, ele chegou a arrecadar 2 trilhões antes de completar o primeiro semestre. 2 trilhões, mas já gastou 2,7 trilhões. Então nós estamos já... Você está entendendo? E para manter essa máquina tem que ter imposto, irmão. Tem que ter né? imposto, Então eles não tocam nisso, por quê? Porque eles são mantidos por isso. Né? Então não me conformo, irmão, de saber que você compra um carro, o cara não tem o dinheiro para comprar o carro à vista, e mesmo se fosse à vista, você já estaria pagando ali um absurdo de impostos. Quando você compra à vista, você já paga um para o governo. Né? Já paga um de impostos. E se você for financiar, você paga um para o governo e um para o banco. Você paga um pro governo e paga um pro banco. Desculpa, ainda... eu me intrometi, mas eu vi essa semana o cara nos Estados Unidos. Olha como é barato o carro aqui. Aí no Brasil, vocês compram um carro desse, dá um pro governo e um pro banco. Verdade. Não, e o pior de tudo, você ainda fica pagando anualmente uma prestação do carro. O carro que é seu, meu irmão. O carro que é seu. O cara paga aqui, por exemplo. Aqui, eu não tô falando dos Estados Unidos, não, porque lá não tem nem IPVA. Eu tô falando do Paraguai, aqui vizinho nosso. Né? O Paraguai até hoje, o canto muito bom de se morar. Você paga, por exemplo, o carro é produzido no Brasil, meu amigo. Você paga no carro aqui mais de 100 mil reais. No Paraguai você paga cerca de 60. E quando você vai emplacar no Brasil, você paga 2 a 3 mil reais de emplacamento. No Paraguai é 350 reais. No Paraguai... Mas eles disseram que os brasileiros estavam fazendo essa tática. Estavam indo pra lá, comprava lá, né? Aí tentando, não conseguia emplacar lá. Aí vinha com o carro aqui, aí o governo começou a cobrar o imposto. Infelizmente. O pessoal tá fazendo essa tática, mas infelizmente foi bloqueado pelo governo. Você veja, por exemplo, a questão da energia. Você sabe que o Brasil ele faz fronteira ali na tríplice fronteira com a Argentina e o Paraguai, né? O Brasil tem uma hidrelétrica, que é Itaipu, que é binacional. Qual é a lógica de você comprar um produto de uma mesma empresa, você de um lado da fronteira, você paga, por exemplo, está com um número real aqui, você paga, vamos supor, de energia, R$1.000 no Brasil, e no Paraguai, da mesma empresa, você compra naquele produto, você paga 300? É complicado, é verdade. Não tem lógica isso. Então, a minha visão política é uma visão de quê? De mudar, rapaz. Mudar isso. Porque não adianta a gente saber tudo isso que a gente sabe aqui e a gente contribuir com esses responsáveis. Porque quem exerce, escute isso aqui agora, quem exerce mandato já várias legislações sucessivas, e esses políticos são aí há 30 anos, irmãos, eles são os responsáveis pelo Brasil que nós temos hoje. Eu aqui não sou. Nem vocês aqui, mas nós temos nossa parcela de contribuição nesse processo. Porque a gente poderia ter lutado para outras pessoas terem chegado ao poder e terem visões diferentes, como essa que eu estou falando aqui agora. Aí eu digo, eles são tão incompetentes, Beto, são tão incompetentes que nem para copiar servem. Então o que o Paraguai tem, irmão? E a gente não tem, que a gente não pode comparar. É um país pequeno, 10 milhões de habitantes. 10 milhões de habitantes, um país como o nosso, muito mais rico, mas eles têm lá um custo de vida menor do que tem no Brasil. Por exemplo, o salário do Brasil, R$1.600 e poucos reais. Sabe quanto é o salário do Paraguai? Quase R$2.600. Só tem um detalhe.
quase o dobro, e tudo que vai se comprar no Paraguai é praticamente a metade do preço ou menos, irmão. Então a qualidade de vida é melhor, né? Então a gente precisa atentar para isso, porque não é uma questão. E você veja que a política brasileira, nesses últimos anos, teve como sílaba tônica a polarização ideológica. Esquerda, direita, meu irmão, eu quero lá saber de esquerda e direita, rapaz. Eu quero saber de pessoas honestas que queiram realmente servir o povo e não serem servidas pelo povo. Entendeu? Eu quero que no país tenha um presidente ali, tenha uma estrutura política que possa olhar assim para ele. Vamos reestudar isso aqui. Vamos dar uma outra condição ao nosso povo, porque o nosso povo está sendo sacrificado, irmão. Né? Você compra uma televisão, irmão, não, mas olha, a gente agora tem direito a ter uma televisão. Pagou quantas televisões? Não tinha geladeira, mas agora a gente tem, mas pagou quantas geladeiras para ter uma geladeira? Verdade. Este é o problema, né? E por que isso acontece? Acontece por quê? Porque infelizmente, queridos, as pessoas elas são politizadas dessa maneira. Elas ficam lá fazendo a política como se fosse torcendo, como tá agora todo mundo envolvido na Copa, né? Torcendo ali, tá, olha, meu lado é esse, meu irmão, não é questão de lado, é quem tá fazendo o correto. E a gente tem que buscar realmente quem tá fazendo o correto. Agora mesmo, tá saindo em toda a mídia aí uma notícia da ex-primeira-dama fazendo um elogio a um programa do governo federal que atende a camada que deve ser vista independente de lado, que é a camada dos surdos. Né? Eu não vi o teor, inteiro teor. Tem uma série de notícias circulando aí falando que ela está defendendo o governo atual. E não se trata disso, na minha opinião. Se trata do seguinte: se o governo atual está fazendo alguma coisa de boa, louvado seja o Senhor por isso. Né? E se tiver fazendo alguma coisa de ruim, que se denuncie. Né? Entendeu? Então eu vejo a política, e esse é o propósito aqui, de conscientizar as pessoas da importância delas no processo e de dizer a vocês que estão me assistindo agora, né? Tá naquela câmera ali, né? E dizer a vocês que estão me assistindo que o que vai acontecer no nosso país nos próximos anos depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Somos nós que devemos ter a consciência que a construção do Brasil, que será vivida em 2027, depende de cada um de nós. Talvez eu esteja falando com várias pessoas que estão desesperadas. Isso não muda nada. Não muda se ficar pensando assim. Mas eu já tive 10 mil votos, irmão, sem ter conhecimento nenhum na área política naquela época lá. As pessoas, inclusive, dizem, rapaz, isso é uma eleição para 2 milhões e meio de reais. Comprando voto. Você chegaram para mim e disse, rapaz, gastou 2 milhões para ter. Eu disse, não gastei não, irmão. Foram 13.500 reais naquele tempo ali, a prestação de contas, né? Então, queridos, eu quero agradecer, dizer que estamos juntos nessa missão, né, de realmente conscientização política, né? E que a gente possa ser útil. A minha oração ao Senhor é que possamos ser úteis para servirmos uns aos outros e fazermos a nossa parte na construção de um país que seja mais justo, mais igualitário, na medida do possível, né? Onde hajam oportunidades para pessoas diferentes, pessoas que precisam de uma mão realmente, de uma instrução, que a gente possa assistir essas pessoas e dizer a elas, você não vai viver às custas dos outros não, você vai viver por suas próprias mãos, pelo seu próprio trabalho e ensinar as pessoas, inclusive, a trabalharem. Então, eu sou pré-candidato a deputado federal, que você possa analisar não só o nosso nome, não só o nosso trabalho, mas eu termino com uma frase que o próprio Cristo disse, ele disse, olha, pelo fruto conhecereis a árvore. Não é chegar e dizer, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu tenho um projeto disso, eu tenho um projeto aquilo. Não, é o que você já fez, inclusive quando você não tinha condição de fazer nada. Porque quando você faz, tendo condição de fazer, é a obrigação fazer. Agora, quando você faz sem ter condição de fazer, aí, irmão, você já superou e já entrou no outro patamar, que são aqueles que constroem os caminhos. Né? Eu sou desse tipo de gente, que constrói os caminhos, né? Que vai por dentro do mato assim e dizer aqui que a gente vai conseguir estabelecer e estabelece. Uma graça do Senhor antes de tudo. Né? Então, só agradecer a você, Joel, agradecer Beto, agradecer aos amigos ouvintes da BAN e do podcast Mourão e dizer que estamos à disposição. Siga lá, Geilson Lucena Oficial. Se você tem um rádio AM aí, sintoniza aí, 1310, a Rádio Cidade aqui de Esperança, que todo mundo conhece muito bem. Né? E se você quiser seguir nas redes sociais, pode ouvir a nossa emissora, né, que trabalha nessa área cristã, que é a Rede Fé. Só acessar lá, redefé.com. Então sejam todos abençoados. Meu amigo, vai ter pressão. Ei, meu irmão, muito bom, de verdade, Deus. Meu irmão, muito obrigado. Hoje foi uma aula aqui, meu irmão, de rádio, de comunicação, de voz, de colocação. A gente percebe, né, Beto? Até a forma como o Genilson fala, as palavras, elas são muito bem colocadas, sem titubear em nada, mesmo é um baluarte, se eu dizer assim. Um baluarte da comunicação, cara. Parabéns, obrigado de verdade, bicho, por ter dado essa palhinha hoje com a gente. Obrigado por ser essa pessoa que você é, meu irmão. Espero que a galera que esteja assistindo aí veja em você verdade. Se consiga alcançar o que você vem projetando. Vejo muita verdade no que você fala, cara. De verdade mesmo. Muito obrigado. Construir assim, eu tenho certeza que você vai alçar e alcançar voos ainda maiores. E que Deus, meu irmão, abençoe sua vida. Que continue sendo esse cara que você é, meu irmão. Isso aqui é um projeto que começou e que olha só, a gente tá chegando, né? Chegando longe, vamos chegar mais longe. Com certeza. Então, parabéns de verdade. E eu espero que Deus, com sua infinita bondade, abençoe e ilumine muito mais. Obrigado de verdade mesmo. CNA. E pô, que massa, velho. Você fala sobre o seu nome, bicho. Chegou pra mim massa. Foi abrir um leque pra mim. Certo, né? Genilson, conta com você no próximo episódio. Sim. Vamos marcar aí outro dia você vir Será falar com a uma gente. honra, será uma honra. E quem sabe uma parceria, né? Da EMA aí com Sim, o Mourão. vamos trabalhar com isso. Já estamos em conversação e em breve vamos ter essa novidade aí. Se Deus quiser. Com a graça do Senhor. Então, meu irmão, você que tá aí do outro lado, um abraço. Dizer a você o seguinte, Genilson, se tem uma coisa que eu aprendo todos os dias é que com humildade se conquista a sabedoria. Eu peço a Deus muita paz, saúde e alegria. Que a unção que vem do céu repouse sobre todos nós, todos os dias, meu irmão. E até a próxima, se assim, Papai do Céu nos permitir. Tchau!
a voz vai